A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, a uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos na lição de número 12, finalizando o nosso trimestre. Eu já quero desejar a você Feliz Natal, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito importante aqui na EBD e eu espero que Deus em Cristo abençoe muito a tua vida e te recompense em nome do Senhor Jesus. O milagre que salvou o carcereiro é o tema da lição de hoje. Estamos analisando aí Atos dos Apóstolos e eu acredito que Deus em Cristo vai falar poderosamente com você. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí também o seu comentário, tá? Deixa aí o seu likezinho. Pessoal, falando do comentário, coloca aí de onde você está assistindo essa lição. Vou ficar feliz em te conhecer e saber onde essa lição está chegando, tá? Que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Eu quero lembrar a você que você pode pegar essas lições e jogar nos grupos de WhatsApp aí de todo mundo que você conhecer. Que Deus te abençoe e te recompense. A gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado. Tem muita coisa boa no canal. Tem treinamento para professor da Escola Bíblica Dominical. Tem curso de discipulado também. Então vamos que vamos. Vamos juntos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 12. Nós vamos falar a respeito do milagre que salvou o carcereiro. Atos capítulo 16. Tem uma passagem muito interessante para a gente poder estudar junto aqui na Escola Bíblica Dominical. É claro que iniciando a tua lição, você precisa entender que você é servo da palavra. Apresente para os seus alunos o texto bíblico da lição. Observe que a tua lição tem aí 3 objetivos específicos e fique ligado também, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, que a sua lição tem 3 pontos e a gente vai trabalhar ponto a ponto com você na aula de hoje. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: o começo da missão na Europa. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Ele está dividido em 3 subtópicos. A gente vai analisar subtópico a subtópico com você e a partir de agora você vai perceber que a missão da igreja primitiva, ela abre as portas, escancara, gente. Deus começa a conduzir através do Espírito Santo a vida de Paulo e a vida de Silas agora, para poderem irem para a Europa, ministrar a palavra de Deus, alcançar os perdidos. Vamos analisar isso aqui nos subtópicos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: a mudança de planos. Esse é o primeiro subtópico. Nós lemos nas Escrituras, especialmente em Atos dos Apóstolos, que Paulo tinha um planejamento de ministrar a palavra de Deus, retornando às igrejas que ele passou na primeira viagem missionária junto aí com Barnabé. Só que agora, de acordo com as Escrituras, nós entendemos que há uma desavença entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé queria trazer de volta para essa comitiva missionária João Marcos, seu primo. E de acordo com a própria Bíblia, Paulo não aceitou aquilo nesse primeiro momento. Por que ele não aceita? Porque João Marcos, na primeira viagem, quando viu a perseguição chegando, quando viu a luta chegando, ele fugiu, ele voltou para trás. Então Paulo imaginava que João Marcos ia fazer aquilo de novo. Mas Barnabé, aquele pastorzão, dizia: não, João Marcos não vai fazer, ele vai até o fim. Daí então tem uma desavença. Paulo ele decide não viajar com Barnabé e João Marcos. Barnabé e João Marcos vão então para a ilha de Creta, ministrar a palavra de Deus ali, e Paulo então pega outro caminho. Será que aqui acabou com o plano de Deus? Claro que não. Deus pega esse tipo de situação e agora começa a abrir portas. Em vez de ser uma comitiva missionária só, agora tem 2. Uma vai para um local e a outra vai para o outro. Paulo agora é direcionado por Deus, junto com Silas, a ministrar a palavra. Porém, Deus dá uma visão para Paulo. E essa visão está escrita na palavra de Deus em Atos. E a gente percebe que Deus começa a falar com Paulo para ele poder avançar para a Europa. E Deus dá uma visão de um homem macedônico gritando para Paulo: passa a Macedônia. Esse passar a Macedônia é ir para a Europa mesmo, ministrar a palavra de Deus, ministrar as Escrituras. Então Paulo passa a Macedônia e passa a ministrar o Evangelho em outras nações.
gente que nunca tinha ouvido falar de Cristo, gente que nunca tinha ouvido falar da palavra. Paulo então passa a pregar a palavra de Deus para os gregos, para pessoas de outras culturas, e é a partir de agora que a gente vai entender a ação de Deus nesse ministério. O plano de Deus através de Paulo e agora de Silas, que chegam na cidade de Filipos, tomam uma surra terrível por causa de uma libertação. Vamos avançar então para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na classe dos jovens: a conversão de Lídia. Nós vamos encontrar nesse segundo subtópico essa mulher que é levantada por Deus, é convertida ao Evangelho. A partir de agora, nós vamos perceber que há um envolvimento das mulheres. Isso aqui é importante, tá? A gente destacar. Há um envolvimento feminino na obra missionária. As mulheres passam a se destacar. A primeira que aparece aqui nessa colônia europeia da cidade de Filipos, é Lídia que se converte. Depois nós vamos encontrar mais tarde Priscila, esposa de Áquila. Nós vamos encontrar a irmã Chloe lá na frente. Tem muita gente trabalhando para Jesus. Só que Lídia, ela é esse primeiro canal, esse primeiro contato na cidade de Filipos. Paulo passa a pregar a palavra de Deus, a ministrar a mensagem, a falar de Jesus, e ela se converte. Porém, chegando em Filipos, algo acontece de sobrenatural. De acordo com Atos 16:13, Paulo chega à cidade de Filipos, vai para a beira do rio junto com o próprio Silas e prega a palavra de Deus na beira do rio. Lá tinha várias mulheres e uma das tais era Lídia, vendedora de púrpura, um tecido muito precioso naquela época, e ela se converte ao Evangelho. De acordo com Atos 16:14, está escrito que ela foi tocada pela mensagem. Aqui está um aspecto muito importante. Gente, quem toca o coração das pessoas não sou eu, pregador, não é o cantor, não é o pastor, não é Paulo, mas é o Espírito de Deus através da mensagem. Deus tem um compromisso poderoso com a sua mensagem, com a sua palavra. E qual é o nosso papel como professor? Cumprir isso, descrever, pregar, anunciar esse evangelho. E Atos 16, capítulo 16, versículo 15, está escrito que Lídia então passa a hospedá-los na sua casa. Filipos então passa a ter uma base missionária, só que não para por aí. Vamos avançar então para o próximo subtópico, que é o terceiro, aqui do ponto número 1 da classe dos jovens, que vai tratar sobre o seguinte assunto: uma jovem liberta. Esse é o terceiro subtópico. É nesse terceiro subtópico que a gente percebe algo de sobrenatural que acontece na cidade de Filipos. Paulo então já tem uma base missionária que é na casa de Lídia. Ele agora passa a ir pregar na cidade. Chegando na cidade, ele descobre que a cidade de Filipos era uma cidade idólatra. Isso aqui é um detalhe que a gente precisa destacar. Naquela cidade havia uma jovem possessa por alguns espíritos malignos. E o texto bíblico faz questão de dizer, na palavra de Deus em Atos, que aquela jovem tinha um espírito de adivinhação. Atos capítulo 16, versículo 16. E é interessante que quando Paulo chega na cidade, ao invés daquele espírito maligno se levantar xingando Paulo, falando mal dele, de Silas, tratando eles de forma ferrenha e feroz, ele trata aqueles homens de Deus com o massagear do seu ego, dizendo que eles eram homens de Deus. Olha que coisa interessante aqui. O inimigo, às vezes, ele usa estratégias para poder não ser incomodado. Ele usa estratégias para a igreja se calar. Ele usa estratégias para os homens de Deus não observarem a vontade que Deus quer fazer através de uma libertação. Mas Paulo e Silas estavam atentos à voz de Deus. Atos 16:17 está escrito que aquela menina, possessa por um espírito maligno, dizia que Paulo e Silas eram homens que traziam a mensagem do Deus Altíssimo. Repara, eles estão na cidade de Filipos. Era uma cidade que não tinha um conhecimento bíblico como os judeus. Era uma cidade pagã, politeísta. Então ele está dizendo que tinha uma mensagem do Deus Altíssimo. Isso aqui é o inimigo tentando massagear o ego de Paulo e Silas para que eles não tocassem naquela moça, não a libertassem. Às vezes o inimigo age assim. Ele tenta cegar a igreja com massagear do ego, com
favores, com algumas coisas para você não observar algo mais profundo. É por isso que a gente precisa ter a visão de Deus como Paulo e Silas. Mas o texto bíblico faz questão de dizer que Paulo não foi enganado, Silas não foi enganado. Eles chegaram até aquela moça e repreenderam aquele espírito maligno. E no mesmo instante, o inimigo caiu por terra, bateu em retirada e a moça foi liberta. E o espírito de adivinhação que dava lucro para a cidade saiu, foi embora. Isso quem faz é Deus. Mudar a história de uma cidade por uma libertação, por uma oração, é Deus usando os seus servos. A gente só precisa estar disposto a obedecer à vontade de Deus e obedecer à voz do Senhor e ter visão de Deus e não cair nas ciladas do inimigo. Finalizando esse ponto aqui, vamos agora apresentar para você, observe isso aí com seus alunos, tá? Antes, observe o pense, o ponto importante e vá para o segundo ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto: Paulo e Silas na prisão. Esse é o segundo ponto da nossa lição. Hoje a gente vai observar 3 subtópicos, como aqueles homens sofreram e como Deus foi fiel. Sofrendo por Cristo, esse é o primeiro subtópico. É importante você ler Atos, capítulo 16, versículo 19. Quando os senhores, donos daquela moça que foi liberta, perceberam que ela não poderia mais adivinhar, eles procuraram Paulo e Silas, prenderam eles, arrastaram até a praça principal da cidade de Filipos, deram uma surra nos dois e envergonharam os missionários. Aqueles missionários passaram por uma perseguição religiosa, uma perseguição terrível, mas não abandonaram a Jesus e não abandonaram o amor de Deus. E aqui a gente precisa entender que pregar Jesus, trazer libertação, também pode trazer sofrimento, perseguição também. Uma libertação que pregamos para as pessoas serem livres pode se levantar através dela uma perseguição, mas o que precisamos entender, como Paulo e Silas, é permanecer firmes em Jesus. Eles apanharam e ainda por cima foram presos em um cárcere na cidade de Filipos. O segundo subtópico descreve para a gente alegrando-se em Cristo em meio à tribulação. O texto bíblico faz questão de analisar para a gente que eles agora estão no cárcere na cidade de Filipos. Detalhe, é um calabouço, gente. Eles estão num lugar com pouca luz. Eles estão no lugar preso, com os seus pés algemados em suas mãos, depois de tomarem uma surra com varas no meio da cidade. A Bíblia diz que à meia-noite eles despertam. À meia-noite eles despertam não porque estavam descansando, não porque estavam dormindo, é porque de tanta dor eles desmaiaram. A gente precisa entender esse aspecto aqui. Eles estavam acorrentados em um local também fétido, em um local onde não tinha luz, em um local de miséria, dentro de uma prisão. Mas o texto bíblico faz questão de narrar para a gente que à meia-noite eles acordam e os dois crentes pentecostais, eita glória, começam a não murmurar, a não falar mal da missão que Deus deu. Muito pelo contrário, os dois fazem igual crente. Eita glória, a gente precisa fazer isso também. Começam a orar e começam a louvar a Deus. O crente faz assim, ele louva a Jesus no meio da perseguição, no meio da tribulação. Eles exaltam a Deus. É no meio da perseguição, no meio da tribulação que a gente precisa exaltar a Deus. E aqueles homens exaltam a Jesus, glorificando a Deus nesse momento. Eu não sei que hinos eles cantaram, mas eu sei que eles oraram e adoraram a Deus. E o texto bíblico traz um aspecto tão glorioso para a gente. Diz que Deus ouviu o louvor e a adoração daqueles homens. E o terceiro subtópico traz outro assunto aqui, ainda analisando sobre esse evento. Experimentando o sobrenatural de Deus. Para e pensa. Aqueles homens oraram, louvaram a Deus e Deus respondeu de forma sobrenatural. O nosso Jesus é o mesmo, ele não mudou, ele também responde de forma sobrenatural hoje para aqueles que decidem ser fiéis a ele. O texto bíblico de Atos 16 faz questão de dizer que o anjo do Senhor abalou o cárcere. A oração daqueles homens jogou a prisão, não foi só uma cela, mas a prisão inteira veio ao chão, caiu por causa do poder da oração daqueles homens e da adoração dos mesmos.
Gente, a oração e a adoração são poderosas, são bombas atômicas na mão de Deus. Aqueles homens oraram ao Senhor e Deus fez algo sobrenatural em favor deles. De acordo com Tiago, capítulo 5, versículo 16, nós encontramos um texto bíblico que faz questão de dizer que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aqueles homens oraram e Deus respondeu. Se você orar, Deus também vai responder. Finalizando esse ponto, vamos agora para o terceiro ponto da nossa lição, que nós vamos estudar alguns aspectos importantes sobre essa lição que estamos analisando hoje. Uma conversão inusitada. Esse é o terceiro ponto. Você vai perceber que ele está dividido aí em 3 subtópicos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: a caminho da morte. Esse é o primeiro subtópico. Aquele carcereiro que cuidava dessa prisão ficou preocupado, pensou, todos fugiram. Mas Paulo acalma todos, traz eles para perto e acalma também o coração daquele carcereiro, porque era a sua responsabilidade. Se um daqueles presos tivessem fugido, ele seria levado à morte. E daí então uma preocupação terrível para o seu coração. Ele tinha que pagar com o preço da sua própria vida. E é aqui que Paulo aproveita a oportunidade para poder pregar o evangelho e demonstrar que ele não estava fugindo, mas era Deus que estava fazendo aquilo. O segundo subtópico vai tratar sobre o seguinte assunto: o encontro com a vida. Esse é o segundo subtópico. É muito importante você ler Atos 16:30. Aquele carcereiro então pergunta aos apóstolos do Senhor, aos missionários, Paulo e Silas, o que ele deveria fazer para se salvar. E é interessante que Paulo dá a receita: entregar-se a Jesus. A gente precisa entender que a porta da salvação é aberta quando reconhecemos que precisamos de Jesus. E aqueles homens passam a falar desse Jesus para esse carcereiro. Ele entende a mensagem de Deus. E Paulo traz uma mensagem poderosa: crê no Senhor Jesus somente e será salvo tu e a tua casa. Olha que palavra profética para aquele homem. Jesus, ele traz a salvação tanto para aquele homem, mas através daquele homem a sua casa seria recompensada e salva também, ao invés de ser levada à morte. Finalizando aqui, vamos para o terceiro e último subtópico, que vai tratar sobre o seguinte assunto: uma família salva. Você percebe nesse último subtópico que aquele carcereiro e a sua casa se converteram a partir daquele movimento sobrenatural de Deus através da vida de Paulo e Silas. E não para por aí. O evangelho então passa a ser pregado em Filipos. Aqueles senhores tiveram então que pedir perdão em praça pública para o próprio Paulo e Silas, porque eles eram, Paulo especialmente, cidadão romano. Pregando esse evangelho, o próprio Paulo e Silas fazem questão de anunciar que Deus tinha enviado eles para uma mensagem poderosa, para descrever uma mensagem poderosa na cidade de Filipos. E a casa daquele carcereiro é salva para a glória de Deus. Eu espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você, gente. Um beijo no teu coração. Já quero lembrar você que as lições do primeiro trimestre da CPAD em 2020 já estão gravadas aí, tá? Já eu publico para você. Você vai ver que tem muita coisa boa no canal. Um beijo no teu coração, Feliz Natal e até a próxima aula, se Deus quiser.